Nesse vídeo, a gente vai falar sobre você e a sua voz. E aí, tudo bem? Aqui é o João Vitor da Superboss e hoje eu estou direto da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Tá sendo um dia bem interessante hoje, um sábado. Tá tendo um protesto, eu não sei se é contra ou a favor do governo, não sei lá, deve ser contra o que veio antes, o que vai vir, o que não veio, o que seria, enfim, não importa. Mas hoje, o vídeo que eu quero fazer para você é sobre voz e é sobre a sua expressão, é sobre o que você tem para colocar para fora do mundo, o seu posicionamento em relação às outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu estou hoje no meio do Wicked Experience aqui em Belo Horizonte e é um Wicked Experience bem especial, que é com um aluno só. E esse aluno, ele desde o início, desde quando eu cheguei aqui e eu encontrei com ele pela primeira vez, eu vi que ele era muito fechado. Ele não estava tendo um problema de timidez, ele com certeza não tinha um problema de atitude, porque desde o início da sensibilização, desde o início do primeiro exercício, eu mandava ele ir nas meninas, eu ia fazer demonstração, depois eu mandava ele ir e ele ia. Ele botava um pezinho na frente do outro e ele ia, sem o menor problema. Só que era quase impossível ouvir a voz dele. Era praticamente impossível ouvir a voz dele. Ele é de Carmo de Parnaíba, ou Paranabaíba, sei lá, e eu não consigo... eu levei, uma noite inteira para entender o primeiro nome da cidade dele, porque simplesmente ele falava Carmo de Paranaíba. Era praticamente impossível, tá? E eu entendo muito de onde isso vem, eu tenho muita empatia com isso, porque eu também tinha muita dificuldade com a minha voz. Na verdade, você ouve minha voz hoje e, o Johnny tem uma voz forte, o Johnny tem uma voz grossa, tem uma voz grave. E, na verdade, eu treinei essa voz. Essa voz, eu não nasci com ela. Ela é a minha voz, ela é a voz que eu uso. Eu não consigo fazer uma coisa diferente dela. Eu gostaria até de poder mostrar para você hoje como era a minha voz antes, mas eu simplesmente não consigo, eu simplesmente eliminei ela da minha memória. Porque a grande verdade, na minha sincera e humilde opinião, é que a sua voz, o jeito como você fala, é uma coisa que você treina. É o ar que você coloca para fora, entende? É como você move os músculos do seu pescoço. Isso foi uma coisa que eu treinei na tentativa e erro, na verdade. O que eu posso dizer é que eu falava muito mais baixo. Eu sabia que eu tinha uma voz poderoso, sabia que eu poderia falar muito alto, eu poderia gritar muito alto, mas eu conseguia falar alto, só conseguia realmente levantar o meu tom de voz quando eu gritava. E eu não conseguia fazer as pessoas me entenderem, eu simplesmente falava tão baixo que as pessoas... Eu estava tentando conversar às vezes com as pessoas, eu chegava para conversar com alguém, ou eu estava conversando com alguém e eu queria falar alguma coisa para aquela pessoa em resposta ao que ela falou, e eu simplesmente falava tão baixo que a pessoa não ouvia, e ela passava assim, pai... E como assim? O que houve? Porque eu simplesmente falava tão baixo que a pessoa não conseguia me entender. E eu agora, assim, estou conseguindo mostrar mais ou menos o tom de voz, assim, o volume de como eu falava, mas eu, sinceramente, eu tentei hoje o dia inteiro para poder fazer esse vídeo, mas eu não consigo mostrar o quanto que a minha voz era mais aguda do que ela é hoje. Eu simplesmente treinei a minha voz de um jeito que... Pra mim, eu esqueci da minha voz anterior. Isso é um treino que você pode fazer. Na verdade, o que a gente ensina aqui na Superboss, principalmente nesses treinamentos que não são especificamente de paquera, de sedução, mas que a gente usa essa habilidade social, a gente usa essa ideia, esse conceito de você chegar numa garota desconhecida e começar a conversar com ela e fazer ela se sentir bem, para soltar outros problemas, para quebrar outras cascas no qual você se mantém dentro. Eu acredito que existem, na verdade, 4 partes do seu corpo que são extremamente importantes, que são 4 partes simbólicas do seu corpo na hora de você se expressar. Eu vou até me afastar um pouco para poder mostrar para você. Você tem os pés, que eles representam a sua atitude, a sua capacidade de ir e falar com outra pessoa, ok? Você tem a sua voz, que é a sua capacidade de falar e de se expressar e de fazer as pessoas rirem e de simplesmente ter aquela assertividade de mostrar o seu lugar no mundo. Você tem as suas mãos, que representam a sua linguagem corporal e como você, o quão tranquilo você tá.
em relação às outras pessoas. E você tem as orelhas, que é a sua empatia. E os seus ouvidos, na verdade, que é a sua empatia e o quão bem você consegue se relacionar com as outras pessoas e entender as outras pessoas. Não só você se posicionar, mas você entender o posicionamento das outras pessoas. Ouvir as pessoas. Ouvir não só para responder a outra pessoa, mas como o Felipe fala, ouvir para entender, que é essencial. E esse rapaz, ele tem um problema, ele com certeza não tem um problema com a atitude, não tem problema com os pés. Eu falei pra ele ontem, vai naquela garota ali, vai falar com ela. Ele foi, botou um pezinho na frente do outro e foi. Eu falei, vai nessa outra moça aqui. Ele foi, botou um pezinho na frente do outro e foi. Até um amigo meu que tava junto comigo, que tava assim, meio assim, poxa, aquela moça ali, eu achei ela muito gata, eu vou lá falar com ela. Pô, vai lá então, bora lá. Você gostou, você vai, você tem prioridade. Você viu primeiro, você demonstrou interesse em ir primeiro, você vai primeiro. Não sei, vou lá, não vou. Ele levantou, o meu aluno levantou e foi falar com ela. Foi até 2 vezes que você foi falar com ela, né? Foi falar com ela 2 vezes. E aí foi a coisa mais incrível da noite, foi o momento que assim ganhou pra mim a primeira noite do Weekend Experience, foi que ele saiu, foi lá falar com ela. Quando ele voltou, ele contou pra gente que na verdade ela é esposa do dono do bar onde a gente estava, fazendo ali o aquecimento de sensibilização. E depois quando a gente voltou pra mesa, a gente tava comendo algumas coisinhas e tal, a gente voltou pra mesa, passou um tempinho, ela foi lá se despedir dele. Oi, fofinho, tudo bem? Olha, prazer te conhecer, cara. Você é muito legal, continua assim, beijo, se cuida. E saiu. E é a cara que ele fez depois, tipo, hell yeah, bitch, that's right, motherfucker. Tipo assim, tá pensando o quê? Tipo, e na real, esse é você, entende? Na real, isso daí é o que a gente tá querendo ver, é pra isso que a gente tá fazendo esse trabalho, entende? E pra você que tá assistindo agora, são esses momentos de realidade, assim, que não é aquela coisa, tá se achando. Não é aquele momento em que você dá um pulo, dá um salto de autoestima, que às vezes vai até um pouco pro nível de arrogância, mas que por alguns minutos ou por alguns segundos é extremamente saudável, principalmente se ele serve para você quebrar essa casca. Esse menino, ele vem de uma cidade muito pequena, tem quantos habitantes? 40 mil habitantes. A cidade onde eu morei lá na Itália é até menor, é metade desse tamanho, é Tiene, lá em Vicenza. Mas assim, ele veio, eu nasci no Rio, fui criado no Rio, fui criado na zona sul do Rio de Janeiro. Tipo, eu sei que pra mim é muito difícil entender realmente o que é crescer numa cidade dessa. Mas eu sei o que é uma outra coisa que você viveu, que é você ter pais que, no meu caso minha mãe, porque meu pai, tipo, foda-se. Mas você ter uma mãe que meio que quer proteger e nutrir você, que quer impedir você de crescer sozinho, de aprender sozinho, de basicamente se fuder sozinho, entende? Porque só se fudendo que você aprende certas coisas. É como eu tenho falado bastante, é como eu falei no segundo episódio da série Upgrade sobre o caos, eu falei sobre o antifrágil, e a ideia do antifrágil é exatamente essa. Existe o frágil, que se fode, se estraga e sofre danos permanentes com o estresse. Tem o robusto, que fica indiferente ao estresse, que nada acontece. E tem o antifrágil, que a longo prazo, com pequenos estresses, fica melhor. Tem benefício, se beneficia do caos. E a mãe desse rapaz não deixou ele se expor ao caos por 18 anos. Agora ele com 20, tá pela primeira vez viajando para a capital, né? Primeira vez que tá viajando para a capital. Primeira vez que saiu pra bar com a galera. Primeira vez que abordou uma mulher aleatoriamente sóbrio. Primeira vez que abordou 10 garotas aleatoriamente sóbrio numa noite. Entende? Melhor do que muito aluno meu. Melhor do que muito aluno meu que mora no Rio de Janeiro, que tem um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Pode sair a noite que quiser. E não tem coragem de sair de noite. Porque tá numa casca ainda mais grossa que a sua. Só que você tem, como eu falei, a atitude para quebrar essa casca. Agora tem que começar a fazer isso. E para você que está assistindo, eu não sei qual é o problema, onde está essa dificuldade que você tem. Eu não sei se é nos pés, se é na atitude de chegar ali e falar com a menina, sorrir para ela e dizer: oi, tudo bem? Prazer, João Vitor.
Como você tá? O que você gosta de fazer? Você tá curtindo a Praça da Liberdade? Você gosta da Praça da Liberdade? Sério, eu não conhecia, achei ela tão bonita, tão incrível. Eu tô gostando tanto de Belo Horizonte. O que você me apresenta aqui? O que você me recomenda nessa cidade? Entende? Você ter esse primeiro passo. Eu não sei se o problema é nesse primeiro passo, se é nos seus pés. Eu não sei se é nas suas mãos, se você fica nervoso com a sua linguagem corporal, se você fica com a mão fechada, se você fica com os braços, com os ombros fechados, se você fica com a mão atrás das costas, se você fica com a doença da mão dentro do bolso, se você fica olhando para baixo enquanto está falando com a pessoa. Eu não sei se o seu problema pode ser, a sua dificuldade pode ser nas suas orelhas, pode ser na empatia com a outra pessoa, de você não conseguir sentir aquela empatia com a outra pessoa porque você está tão carente de atenção e de emoção e de aventura e de alguma coisa que faz você se sentir vivo, que você não consegue ver, você não consegue encontrar uma forma de contribuir com a noite da outra pessoa, com a vida da outra pessoa, que começa em empatia, ou se o problema é na sua voz, né? Se é no falar, se é no criar assunto, se é no conversar, né? Que é no caso o problema dele. O problema dele é a dificuldade que ele está tendo. Ele está aqui do meu lado vendo, ainda se junta coragem para aparecer aqui e falar um pouquinho da experiência dele, quando você quiser, se você quiser. Mas se você... a grande dificuldade dele é isso, é a voz. Ele literalmente fala tão baixo que é difícil escutar ele se você não está muito de perto. Porque, na verdade, ele ficou tanto tempo dentro de casa, tanto tempo trancado no mindset da cidade pequenininha dele, que é difícil para ele se comunicar com as outras pessoas. É difícil para ele criar assunto com as outras pessoas. Porque, na verdade, que nem você tinha falado, ele acha que não é digno da atenção das outras pessoas. Ele acha que o que ele vai falar não vai ser legal, não vai ser interessante. E o que a gente sempre fala aqui no Superboss? Não importa o que você vai falar. Fala alguma coisa e entra para contribuir com a noite da menina. E confia no caos, confia na sua criatividade, confia na sua capacidade de criar alguma história maneira. Que aí vai funcionar. Pode ser que o problema seja na cabeça. Pode ser que você não consiga, você não tenha autoestima de achar que nada disso funciona, de achar que qualquer coisa disso vai funcionar com você. Você vai pensar, não, isso não funciona pra mim, isso não funciona pra mim, isso não funciona pra mim. Não, o Johnny consegue isso porque ele é bonito, ou porque ele é do Rio, ele é carioca. Lógico que ele vai chegar em BH e vai se dar bem com as mulheres. Adivinha só, eu também me dou bem no Pala Fucking Fitas. A casa noturna com fama de ser a mais difícil do Rio de Janeiro, onde se tomam os foras mais bizarros do Brasil. Eu consigo me dar bem lá. Eu consigo também me dar bem em São Paulo, onde historicamente existe uma rivalidade que todo mundo odeia carioca. E as coisas funcionam lá super bem. Qual é a desculpa? Quando você fica criando essas desculpas, na verdade é o problema aqui de autoestima. Entende? Então eu não sei qual desses 4 elementos simbólicos que está trazendo uma dificuldade para você. O que eu posso dizer é que não importa qual deles seja, a prática e sair de casa e quebrar essa casca é o único jeito de resolver esse problema. É literalmente o único jeito. É a única solução. Você não tem opção. Você tem que sair dessa casca. Existem vários jeitos de sair dessa casca, na verdade. Meu aluno, esse rapaz, ele me procurou para fazer o que tem que experiência com ele. Ele poderia ter começado uma luta. Ele poderia ter começado algum tipo de dança para começar a controlar melhor o corpo dele. Ele ia começar a se sentir mais confiante. Ele ia ter história sobre as coisas, sobre os campeonatos de dança que ele ia participar. Ou, de repente, as competições de luta que ele fosse participar, se ele fosse fazer luta. Ele pode começar uma arte. Ele pode começar um canal no YouTube. Para você, um canal no YouTube ia ser uma ótima, na real. Para você ia ser uma... Acabei de pensar, porra, Dino, como é que você não pensa não? Para você ia ser uma ótima. E para você também pode ser uma ótima. Agora, começa algum caminho para maestria e quebra essas cascas. Quebra a casca de morar com a sua família, de morar com a sua mãe e ela fazer tudo para você e você não se acostuma, você não ter o costume de cuidar das suas próprias coisas. Quebra a casca de ficar sempre na mesma cidadezinha pequena e não viajar para conhecer o mundo. Se possível,
Passa, se você nasceu, ai caramba, eu nasci numa cidade pequena, Johnny, o que eu faço? Sinceramente, vai para uma cidade grande. Vai passar pelo menos 3 anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, em Buenos Aires, em Nova York, se você pode, em Berlim, se você pode. Eu digo por mim mesmo, que nascido e criado no Rio de Janeiro, quando eu fui para Berlim, minha mente fez isso aqui, ó. Entende? Porque quanto maior a cidade onde você está e o quão diferente, o quanto mais sofisticada é a cultura de onde você está, maior a sua mente expande. Isso que é o melhor, ela expande e ela não volta mais para aquele paradigma de cidade pequena. Você vai voltar para a sua cidade, isso vai acontecer com você quando você voltar para a sua cidade na segunda-feira, você vai voltar para a sua cidade e você vai ver assim, caralho, tipo, as pessoas se preocupam com coisas tão pequenas, entende? Tipo, a vida da cidade, e eu sei disso porque eu morei numa cidade de 20 mil habitantes na Itália, e você vê, cara, a preocupação das pessoas é o que a gente vai almoçar, o que a gente vai jantar hoje, entende? Tipo, não tem ninguém movendo a agulha do mundo. E isso não é fazer pouco da cidade pequena, mas você tem que pelo menos conhecer o mundo, ver as coisas incríveis que estão à sua espera. No Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou principalmente fora do Brasil. Ou fala alguma coisa ou sai. Não fica aí do lado sem falar nada, não. Você vai falar alguma coisa? Qualquer coisa? Faz isso, ou fala alguma coisa ou sai. O que aconteceu ali? Você fez. Não, beleza. O que aconteceu quando você entrou? O que aconteceu quando você entrou? A minha voz. Tipo isso. Tua voz funcionou, não funcionou? Ela ouviu você, não ouviu? Eu repeti o nome da cidade umas 10 vezes. Da tua cidade? Cara, fala que você mora em Carmo, acabou. Cidade, porque é justo a cidade. Cara, fala que você mora em Carmo, acabou. Eu moro em Carmo, Minas Gerais. Pronto. Acabou. Segundo, você entrou ali e, na real, funcionou bem. A menina ficou ali, conversou contigo, respondeu bem. Pelo que eu vi, sorriu, trabalhou, deu pra trabalhar, você continuou conversando com ela, tu manteve. Você consegue manter uma conversa inicial aquela conversa, aquele primeiro assunto, por muito mais tempo do que a maioria dos meus iniciantes. Que nem o Felipe falou pra você, igualzinho o Felipe Marques falou pra você. Pô, esse tipo de atitude é raro em alunos de Worker Experience. É raro. Porque geralmente quando o cara procura o treinamento ao vivo, o cara tá muito desesperado. O cara tá com muito problema, tá com muita dificuldade. Geralmente o cara tem um problema no passo inicial, no passo 0, que é botar um pezinho na frente do outro, que é o pé. Lembra do pé que eu falei do pé? Que é botar um pé na frente do outro e ir. Eles têm problema nisso. No 0 do 0 do 0. E você não tem problema nisso, você vai. Você deu uma recuada hoje, deu uma titubeada hoje, mas agora nessa primeira, mas você vai. E funciona. E a tua voz funcionou. E quando você rodou aquela instrução que eu te passei, funcionou. Você viu o momento exato em que a instrução que eu te dei parou de rodar e você começou a entrar na sua cabeça? Porque eu vi aquela hora que você, tipo, você tá ali falando com ela, você continua falando com ela, você continua falando com ela, tá vindo tudo bem, você tava em presença, tava tudo funcionando, tava tudo direitinho. E aí do nada, ela vira pra frente, você vira pra frente e você ficou um do lado do outro, você pra frente, você tá assim, ó. E agora? Tipo, eu literalmente, eu consegui enxergar, eu consegui ver a tua energia toda subindo pra tua cabeça nessa hora. O que você tava pensando naquela hora? O que eu falo agora? Não é? O que eu falo agora? Como que você resolve isso? A gente já falou sobre isso. Como que você resolve isso? Como que se resolve isso? Qual é a primeira regra do caos? Confiar no caos. Não é? Você está tão preocupado dentro da sua cabeça pensando o que eu posso falar que não vai incomodar ela, que você não consegue pensar num assunto para falar. Assuntos todo mundo tem, eu tenho, você tem. Tá viajando,
tipo, tá conhecendo Belo Horizonte pela primeira vez. Você ontem chegou numa garota, chegou numa mulher que era mulher do dono do bar, da parada. Entende? Você ontem viu, conheceu pela primeira vez pessoalmente um cara que tem um canal no YouTube que tem 18 mil inscritos e você só tinha visto em vídeo. E ele te levou pra mostrar como é que é a vida dele. Você tem várias histórias. Você tem várias histórias. E você tem a atitude de ir lá e falar, ir lá e dar o primeiro passo. E com os situacionais que eu passei pra você, você tem a atitude de dar o primeiro passo e você tem as ferramentas pra, em diversas situações diferentes, chegar ali e falar. Pra não esquecer o nome da garota, você fala imediatamente depois dela falar. Conhecimento não aplicado vira lixo. Conhecimento não aplicado é lixo. O que isso quer dizer? Você não aplica o conhecimento, você esquece. Imediatamente, tipo, pouco tempo depois. Do mesmo jeito que quando você só aprende matemática fazendo os exercícios, você não aprende matemática lendo matéria. Exercita. A menina fala o nome dela, você repete na hora. Aline? Prazer, Aline. Johnny. Beleza? Ela fala o nome dela, você... Ela fala, é Aline. Ah, Aline. Aline ou Alina? Você até brinca, assim, tipo, você até pergunta com uma outra variação pra ter certeza de quem é Aline. E ela fala, não, é Aline. E aí você, Aline, prazer. Mas fala pra mim, Aline, o que você acha de babá? Isso já falou o nome delas 4, 5 vezes, você não vai errar. Tu viu que as meninas de ontem, eu acertei o nome delas todas as vezes? Eu até teve uma hora que eu não sabia qual era uma, qual era a outra, mas eu sabia o nome das três, e mesmo não sabendo qual era uma, qual era a outra, quando eu dei o meu palpite, eu acertei. Por quê? Quando eu me apresentei a cada uma delas, eu falei com o nome de cada uma delas pelo menos umas 5 vezes. Então, a minha recomendação para você, não importa qual seja a sua dificuldade, seja voz, pé, cabeça ou orelha, quebra essa casca. Sai dessa zona de conforto sua, aos pouquinhos, mas sai. Se move, viaja, conhece o mundo. Chega numa mulher que você não teria coragem de chegar. Diz pra ela que você achou ela linda. E chega nela gaguejando, foda-se. Chega na menina gaguejando, chega... com licença, eu precisava vir aqui falar com você, porque você... Eu nunca vi uma menina tão bonita quanto você, mas... eu precisava vir aqui dizer isso. Eu não ia me perdoar se eu não viesse falar isso aqui. Sente essa adrenalina, sente o seu sangue fervendo. Sente medo, sente pavor, sente euforia, grita, levanta a sua voz, se posiciona. Ou então, você vai sumindo, e sumindo, e sumindo, e sumindo aos pouquinhos. Até a hora que você vai estar numa cama de hospital com 85 anos de idade, ou talvez menos, que você vai se estressar tanto de querer ser alguém quando você não consegue nem se expressar. Isso vai causar tanto estresse em você que você vai ter vários problemas de saúde antes de você chegar a uma idade muito avançada. E no seu leito de morte vai se arrepender e se perguntar por que eu não conheci mais, por que eu não aprendi mais, por que eu não me desafiei mais, por que eu não me arrisquei mais. Não espera o leito de morte para começar a colocar para fora o que você é. Beleza? Sou o João Vitor da Superboss. Se curtiu esse vídeo, clica embaixo em gostei. Se não curtiu, clica embaixo em não gostei, não importa, eu não vou ficar triste. Mas não deixe de mandar pra mim as suas opiniões, ideias, sugestões e os temas que você quer ver nos próximos vídeos aqui do meu canal. Não deixe também de se inscrever no meu canal, eu posto vídeos novos toda semana. E não deixe também de conhecer os canais dos meus outros coaches, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que eles vão oferecer pra você. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, meio com clima de esporro, mas eu quero dizer pra você que eu entendo. E pode parecer muito arrogante da minha parte, tendo sido criado no Rio de fucking Janeiro, e dizer que eu entendo como é viver em cidade pequena, mas na verdade é porque eu entendo como é viver dentro de uma casca.
E esse é um lugar para onde eu não quero nunca voltar. E eu não quero ver você lá dentro. Até o próximo vídeo. Abraço. Tem palma agora, caralho. Olha a Berenice correndo. Corre, Berenice, corre, Berenice. Corre, Berenice. Berenice tá lá, corre, Berenice, corre, Berenice.